Esse é um vídeo de um homem que não suporta mais conviver com uma das piores doenças que existe na face da humanidade hoje. É o vídeo como um desabafo. Eu vou tentar ser o mais rápido possível porque é muita coisa para falar e eu acho que eu tenho pouco tempo. Meu nome é Fábio Ribeiro, eu tenho 43 anos e nasci e fui criado no cristianismo. Até por volta dos meus 22 anos, eu sempre fui muito apegado a Deus, à religião, mas por não conseguir mais cumprir com as normas bíblicas, eu me afastei. Em 2005, eu me envolvi com coisas erradas e acabei sendo preso, né? Paguei pelo que eu fiz, né? O erro que eu cometi. Passei quase 3 anos preso e quando saí eu tentei restabelecer minha vida, né? Comecei a trabalhava com informática na época, voltei a frequentar a igreja, né? Estava muito bem, tinha uma namorada, minha vida estava tranquila, né? Eu ia para o cinema, me divertia, não tinha nada do que reclamar, estava seguindo minha vida bem, né? Pagando pelo erro que eu cometi, porque fui condenado a 7 anos, né? Então tinha sempre que ir assinar no fórum, né? Mas fora isso eu estava bem. Mas num determinado momento da vida, sem motivo algum, né? Eu amanheci uma segunda-feira com o mundo em preto e branco. Mesmo a minha vida sendo tranquila, uma vida satisfatória, a minha vida se tornou preto e branco. Foi aí que eu descobri que eu tinha adquirido uma das piores doenças, né? Fui diagnosticado com depressão profunda, transtorno bipolar e crise de ansiedade. Comecei a me tratar, né? Procurei um psiquiatra, né? Tratamento com psicólogo e comecei com as medicações. E nisso eu passei 8 anos da minha vida nessa situação. Não foram momentos fáceis, né? Tomei vários tipos de medicamentos até poder encontrar o medicamento mais apropriado que pudesse me manter estável. Mas era uma vida torturante, porque eu não tinha prazer em nada, né? As medicações para me manter estável tinham muitos efeitos colaterais, né? Eu não sentia fome, eu não sentia desejo de comer, eu não tinha... A libido vai embora, você não tem desejo nenhum sexual, você não tem desejo de nada, né? Você passa a viver vegetando, você vive como se fosse programado, você faz as coisas automaticamente, né? A questão bipolar junto com a depressão me causava tendência suicida, né? Então, por várias vezes eu tentei, né? Graças a Deus, naquela época eu não consegui, né? Chegar a vias de fato, mas tentei várias vezes. E após 8 anos, com muito esforço, eu consegui me livrar das medicações, né? Através de atividades físicas, porque eu já estava com a medicação, já estava com acompanhamento psicológico, que era fundamental, mas o terceiro passo, que era atividade física, eu não conseguia fazer. Foi quando, num determinado dia, eu estava bem da cabeça e comecei uma atividade física e dei seguimento. Após isso, durante 1 ano, eu consegui desmamar a medicação e retomar a minha vida, né? Junto com a doença, mas conseguindo controlar. Então, segui em frente, né? E alguns anos depois, eu solteiro, né? Gostava muito de festas e de farra e vivia muito tranquilo, estava trabalhando, tinha começado a trabalhar com farmácia, né? Hoje eu sou atendente de farmácia há 10 anos e resolvi procurar alguém, né? Para ter um relacionamento, né? Foi quando eu conheci a minha ex-esposa, né? Emanuele.
Não estou aqui para difamar a vida dela de forma nenhuma. Estou apenas aqui querendo relatar os fatos. Quando eu conheci a Emanuele, ela tinha acabado de sair do emprego, né? Morava no interior, em São Paulo do Potengi, tinha uma filha de 5 anos e a gente começou a conversar pelo Facebook, depois WhatsApp, e marcamos de nos encontrar. Ela disse que tinha vontade de vir morar em Natal, ela estava pensando nisso, e em pouco tempo, questão de um mês, a gente já tinha alugado uma casa aqui no bairro Nordeste, que era perto da casa da avó de Carlinha, né? Porque isso facilitaria a vida para nós dois, e fomos morar junto, né? Mas aí então eu descobri que Emanuele tinha uma vida muito complicada lá no interior, né? Uma semana antes da gente se encontrar pela primeira vez, ela tinha frequentado uma festa lá em São Paulo do Potengi, né? Festa de pessoas que eram envolvidas com o tráfico, e ela teve uma overdose, né, de uso de cocaína. Tanto é que os pais dela tiveram que buscar ela no hospital, né? E eu só fiquei sabendo disso depois. Mas como eu sempre pensei que, como eu errei, todo mundo tem o direito de errar e ter uma segunda chance, eu disse, não, ela pode ter uma segunda chance e ter uma vida digna. Então continuamos seguindo em frente, mesmo com todas as dificuldades, né? Nessa época eu ganhava um pouco melhor, conseguia manter a casa, o aluguel e as nossas despesas, né? Ela tentando arrumar emprego, né? No momento ela estava só trabalhando como babá no final de semana, né? Para conseguir ajudar nas despesas, mas eu sempre tinha condições de manter uma vida agradável, né? A gente sempre saía, sempre estava se divertindo, sempre a nossa vida era boa, né? Tranquila. E então, depois de um certo tempo, né, ela sem conseguir arrumar emprego, consegui emprego para ela numa farmácia, não deu certo. Ela conseguiu emprego em outra farmácia, também não deu certo. Então resolvemos que iríamos investir em algo para ela, né, uma profissão, para que ela pudesse trabalhar para ela mesma, né? Foi quando a gente resolveu investir num curso para ela de maquiagem, né? Paguei um curso para ela no Senac de R$ 1.200. Isso foi no começo da pandemia. Por conta da pandemia, no curso não pôde dar seguimento, né? Após 6 meses, eu consegui o reembolso do valor e pagamos um curso para ela de design de sobrancelhas, né? Design de sobrancelhas, pagamos um curso de maquiagem também, né? Então, assim, ela se tornou uma profissional em design de sobrancelhas, uma profissional, né, em depilação. Ela também tinha um bom trabalho com maquiagem também, com lash lift, né, essas coisas de cílios, essas coisas todas, né. Consegui um trabalho num estúdio aqui perto de casa, né. Foi quando nós resolvemos nos casar, né? Meu pai ofereceu para dividir a casa no meio, né? Mas exigiu que a gente casasse no cartório, né? Então ela escolheu até o cartório que ela queria casar. Ela queria casar em Parnamirim, porque lá era um cartório bonito. Então dei um jeito para a gente poder casar, morando aqui na Zona Norte, né? Dei um jeito para a gente casar em Parnamirim, né? Para fazer o gosto dela. Foi um casamento lindo. Para mim foi a coisa mais feliz da minha vida, né? Foi ter me casado com ela. Então ela conseguiu trabalhar nesse estúdio, né, por um bom tempo, né? Estava se dando bem, mas de uma hora para outra a dona do estúdio dispensou ela sem motivo nenhum aparente, né? Então ela chegou para mim e disse: Fábio, se a gente montar um estúdio aqui em casa, a gente tem espaço, se você me ajudar, eu garanto a você que tudo vai dar certo e depois eu vou poder te ajudar. Então, assim, todo mundo que nos conhece sabe o esforço que eu fiz, a dedicação que eu empenhei em transformar, né, tudo isso aqui que hoje está abandonado num estúdio bonito, lindo. Ficou uma coisa maravilhosa, né, para que ela pudesse trabalhar em casa com o que ela gostava.
Então, nós tínhamos uma vida satisfatória, né? Mas o problema eram as dívidas, né? Tivemos problemas com meu pai, né? Para defender ela e a filha dela, eu criei um atrito muito grande com meu pai. Tivemos que dividir aqui o terreno, passar o muro. Isso criou mais despesas e eu fui ficando sufocado em dívidas, né? E isso trouxe a minha depressão de volta, né? Mas eu segurei a onda calado. Mas a crise de ansiedade, né, todo final de mês, ao ver as despesas altas, me deixava tenso, né? Então, assim, a gente parou de ter aquela vida de estar saindo, se divertindo, né? Na época da pandemia, a gente gostava muito de fazer, quando tinha as lives, né, chamar alguns amigos aqui para casa, a gente fazia um churrasco, o pessoal vinha, a gente se divertia. Então, assim, a gente tinha uma vida tranquila. Mas com essas despesas a gente não teve mais como estar saindo, porque eu tinha que focar no final da obra, para que tudo terminasse e quando tudo estivesse pronto a gente pudesse ter uma vida normal, né? Mas então ela começou a ter muita ansiedade, muita crise de ansiedade, porque realmente muitas despesas, né? E ela não estava até então ganhando o suficiente como ela achava que precisaria, mas a gente estava tentando manter as coisas, né? Nunca faltou nada dentro de casa, eu sempre, né, me esforcei para dar tudo que fosse preciso. A filha dela estudava em escola particular, a gente se esforçava para que isso acontecesse. E meu problema foi confiar demais, né? Esse último ano agora, infelizmente, ela criou certas amizades, né, com pessoas que realmente não eram amigos, né? Mulheres solteiras que viviam de festas, de farra, de cada semana com um namorado diferente. E ela começou a achar que a vida dela era chata, porque ela era dona de casa, só vivia trabalhando dentro de casa, não tinha como sair para se divertir como a gente fazia antes, né? Mas então chegou um dia que ela falou para mim que tinha uma cliente dela que era garota de programa, né? E começou a me comentar as vantagens que essa menina tinha, que dizia que fazia programa por R$ 500, que numa noite só gastava R$ 700 só em Heineken, e começou a me mostrar as festas que ela frequentava, isso e aquilo. Aí eu disse: Emanuel, isso aí é um conto de fadas, isso não existe, né? Ninguém faz programas por R$ 500, ninguém gasta R$ 700 em Heineken, isso é ilusão, né? Mas como ela recebia muita gente aqui, muitas pessoas frequentavam aqui em casa, né, eu achei que fosse, né, a menina criando ilusão na mente dela. Pouco tempo depois, ela chegou para mim para conversar e disse: nós estamos com muitas dívidas e isso está me deixando preocupada. Lembra daquela garota de programa que eu falei para você? Ela chegou para mim e disse que, como eu sou muito bonita, ela conseguiria clientes para mim, né, aqui em Natal. Eu poderia fazer de R$ 150 a R$ 200 por cliente, né? Eu fui pego de surpresa com essa reação, com essa história, né? Eu disse: Emanuel, de jeito nenhum, você não tem perfil para isso. E outra coisa, não está passando fome, não tem necessidade disso. Eu prefiro roubar do que ver você numa situação dessa, né? Então vamos esquecer esse assunto, que isso morreu por aqui. Então acreditei que isso fosse uma ilusão. Às vezes a pessoa bota coisas na cabeça, como colocaram coisas na minha cabeça e eu acabei fazendo errado, né? Por ilusão. Eu achei que isso fosse algo da cabeça dela também, algo momentâneo. Então o tempo foi passando. Chegou um tempo que ela estava muito ansiosa. Eu disse: não, no final de semana vá para casa da sua irmã, vá para o interior, passe o final de semana lá, né, para você se distrair um pouco. Eu seguro a onda aqui, eu já convivi com isso, sei como lidar, né? Mas você precisa sair um pouco mais. E no final de semana ela foi para casa da irmã dela, né, em Felipe Camarão. Quando ela voltou na segunda-feira, ela postou um vídeo no Instagram
né, de nós dois, uma foto nossa, e o vídeo com a música bonita dizia assim: eu cuido de você, você cuida de mim. E a gente, né, quem acompanha a gente chegou a ver esse vídeo. Ela sempre postava vídeos nossos juntos, né? Era um amor que não tinha igual. Isso na segunda-feira de manhã. Eu fui e repostei também no Instagram. Quando foi na terça-feira de noite, ela chamou para conversar e disse que não aguentava mais, queria sair de casa, queria um tempo, porque a mente dela estava muito confusa. Eu disse: eu não concordo com isso, mas vou lhe apoiar, né? Eu disse: você só vai procurar um problema a mais, mas tudo bem. Passou-se uma semana, ela disse a mim: não, eu não vou sair de casa, eu vou só alugar um ponto para trabalhar fora daqui, porque eu não estou conseguindo trabalhar dentro de casa. Eu disse: tudo bem, vamos lá. Outra semana se passou. Foi quando ela chegou para mim e disse: Fábio, aquela minha amiga, aquela minha cliente, que é garota de programa, me fez uma proposta. Ela disse: como você é muito bonita, se você for comigo para Maceió, lá tem um lugar que a gente pode fazer, você pode fazer de 3 a 5 mil reais em uma semana. Eu fui pego de surpresa com essa situação. E ela disse: eu vou para fazer esse dinheiro, para a gente se livrar das nossas dívidas e poder viver tranquilo. Então foi quando a ficha caiu, né? Desde a primeira vez que ela começou a falar dessa garota, essa ilusão toda, a questão da garota querer arrumar clientes para elas, e eu fiquei sem saber o que fazer. Na hora que eu pensei: ela vai de todo jeito, ela já disse que ia sair de casa mesmo, então de duas uma: ou ela vai e vai quebrar a cara, porque essa vida não é fácil, e quando voltar a gente vai conversar, e se ela mostrar arrependimento, eu tenho capacidade de perdoar. Mas se for o que eu estou pensando e ela realmente fazer esse dinheiro, é o que ela quer para poder sair de casa, né? Muitos disseram: por que você não proibiu? Disse que não. Eu disse: porque se eu dissesse que não, ela iria de todo jeito, e depois eu iria mandar ela embora de casa e eu ia ficar como o vilão da história, o cara que expulsou a mulher de casa. Como é que eu iria provar que ela saiu de casa porque foi para um cabaré se prostituir? Como é que eu teria como provar isso? Eu se tornaria o vilão. Então eu resolvi apoiar e deixar ela ir, até porque era uma situação que eu sabia que era de risco e eu não tinha capacidade de deixar ela ir sem estar acompanhando. Então ela foi, né? A gente passou uns 5 dias antes da viagem ela se preparando, e assim eu fui tratado da pior maneira possível, né? A gente na mesma noite brigou por conta disso. Eu disse a ela que não ia mais apoiar ela nisso. No outro dia de manhã eu acordei com ela já, né, me procurando, né? E eu acabei que cedi, né? Ela me fez ir numa casa de lingerie. Eu comprei mais de 150 reais de lingerie para ela, porque ela queria levar para esse lugar. Resumindo, ela foi, eu acompanhei tudo, todos os dias, né? Vai seguir agora em seguida um vídeo mostrando passo a passo tudo o que aconteceu lá.